tema, hein? Bom, e quem vai participar desse painel, Zu? Esse painel aqui, vamos lá. Quem vai participar é o Bruno Simão de Almeida, Noilson Ornelas Penha, Evandro Chequi e Raniel Farias. Será que eles já entraram, gente? Entrando o Bruno. Olá, pessoal, boa tarde. Teve gente que comentou que a sala tá cheia. O Evandro também está entrando Oi, aqui. pessoal. Olá, Tão pessoal, me boa ouvindo? tarde. Olá, boa Daniel. tarde. Raniel entrou? Olá, estão me ouvindo? Isso, Daniel entrou. Entrou? Oi. Roberta, se precisar, pode me tirar aqui para poder colocar os painelistas. Eu fico só aqui no. A Graça que vai conduzir, eu fico aqui nos bastidores, tá? Não sei quantas pessoas comportam aqui. Eu também não sei. Olá, estão me ouvindo? Sim, Estamos Opa. ouvindo, Daniel. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Estamos só esperando mais alguns instantes que estão entrando outras pessoas. Enquanto a Sim. Roberta, ela falou, espera um pouquinho, produção, e a gente atende a nossa Vamos produção com muito esperar. carinho. Nossa Roberta, nossa grande produtora aqui da nossa trilha de hoje, que estava sendo tudo com muito carinho. E estamos aqui ansiosos, porque a gente você não contou quais são as perguntas, né, Cras? Não, tá todo mundo sem saber nada aqui. Entrou o Evandro, entrou o Noilson, olha Estão me só. ouvindo? Sim. Sim. Quem falou? Opa. Então Boa. tá bom. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Opa, agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa trilha de acessibilidade, no nosso TDC. Quer falar alguma coisa, Azul? Fica à vontade. Não, tô dando parabéns, aplaudindo que eles chegaram aqui no nosso palco. Então tá ótimo. Gente, aqui agora, né, estamos aqui para conversarmos, trocarmos ideias, experiências, enfim. Então, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Boa, posso começar aqui. Bora lá, então. Bora lá. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Bruno Simão, né? Gosto de falar o sobrenome porque o que mais tem é Bruno deficiente visual, né? Já tenho bastante charás aí. Como eu disse, sou deficiente visual total, nasci com glaucoma. Vou fazer aqui minha autodescrição. Alguns falam audiodescrição, eu costumo falar autodescrição, mas aí depois a gente pode até entrar nesse debate, né? Qual seria o correto. Bom, eu sou de pele parda, tenho cabelos pretos, penteado pro lado, cabelo meio lambido, sabe? Bem lisinho. Tô com uma camiseta polo aqui, cor clara, tá bom? Bege claro. Tô aqui no escritório da minha casa, né, meio improvisado. A parede de fundo aqui é um amarelo clarinho, tá bom? Tenho 37 anos, sou aqui de São Paulo. Boa. Vou me apresentar então. Eu sou Raniel Farias, sou pessoa cega e vou fazer minha autodescrição também. Tenho cabelos curtos pretos, sou um homem branco, estou usando óculos escuros, usando um headset, com o microfone aqui na minha frente. Estou usando uma camiseta azul. Sou desenvolvedor back-end, um grande estudador de tecnologias assistivas, de qualidade de software. É um tema que eu gosto muito de poder aplicar no meu dia a dia como desenvolvedor, né? E eu falo aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul. E a maioria das pessoas me chamam de Rani, né? Então podem me chamar de Raniel ou de Rani, o que quiserem, pode o que preferirem. Muito bem. Quem vai o próximo? Evandro não se pronunciou. Vai eu, então. Eu sou Noilson Ornelas, sou conhecido como Nil também. Vou fazer minha autodescrição, audiodescrição, né?
que seja, os dois termos acho que são corretos aí e remete à mesma coisa. Eu sou homem de pele parda, cabelo curto, tenho olho castanho escuro, tô com um headset preto aqui, tô com uma camiseta branca, listrada na vertical de cinza, acredito que é cinza. Bem fininha, hoje eu tô aqui na varanda da minha casa. Tá bonitão, hein, Noilson? Pois eu ia perguntar se você aparou a barba, Bruno. Não deu tempo. E eu tô na varanda da minha casa, eu tô com o computador aqui no colo, porque tá carregando que tava zerado de bateria, eu não consegui pôr na mesa, gente. Eu sou QA, né? QA de acessibilidade, QA funcional, tudo que envolve qualidade, eu estou no meio. Porque eu costumo dizer que a qualidade é um todo, um compilado disso tudo aí, né? Se faltando um, ainda não é qualidade. Bom, aí sobrou os últimos do Moicano. Vamos. Sou o Evandro, sou analista de teste em acessibilidade também, atuo na área já quase há 4 anos. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco de cabelos pretos, headphone preto, tô com uma camiseta preta escrito amar, sentir e conectar. Atrás de mim tem um violoncelo, que provavelmente vocês devem estar visualizando. Moro em Campinas, próximo da Grande São Paulo. E é isso aí. O Wilson fez uma descrição aí, mas eu achei um horror. Aí tá certo. Mas eu tô aprendendo. Bom, gente, então vamos lá? Bora. Vamos conversar aqui que vai ser bem um bate-papo mesmo, tá? Pra gente saber um pouquinho como que é o dia a dia de vocês em relação à acessibilidade, né? Esse lado experimental da acessibilidade digital, né? Que é o nosso tema aqui do painel. Então, eu vou conduzir aqui com uma pergunta, que vou começar falando, mas ao decorrer a gente vai conversando aqui, vocês vão trazendo, né, informações sobre o que vocês fazem, enfim, tá bom? Então eu vou fazer uma pergunta e aí eu acredito que a gente pode conduzir da seguinte forma, eu vou fazer e cada um vai respondendo, complementando e a gente vai conversando, pode ser? Perfeito. Fechou. Show. Então, ótimo. Então vamos lá. A primeira aqui que eu vou fazer uma pergunta para vocês é quais são os principais desafios que vocês enfrentam ao utilizar tecnologia digital? Quais são esses desafios? Boa. Existem vários, muitos, vamos lá. Vários. Vamos falar para o pessoal aí. Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Existem muitos desafios, né? Vários paradigmas acerca desse assunto. Mas os maiores, falando num contexto atual, seria a falta de implementação de normas de acessibilidade nos produtos, né? A falta de padrões, de boas práticas de desenvolvimento já sanariam cerca de 50% aí na questão de acessibilidade. Então a gente enfrenta muito desafio por falta de conhecimento de alguns desenvolvedores, né, ao implementar produtos, né? Então eu acredito que seja nessa linha. Aí, se os meninos quiserem complementar aí, fiquem à vontade. Boa, perfeito. Acho que o Noilson aí pontuou legal. Bom, eu já trabalho com acessibilidade aí já basicamente uns 6, 7 anos, né? Então eu acompanhei um pouquinho essa jornada de acessibilidade aqui, como ela começou, principalmente aqui, né, em São Paulo, né? E eu estava até refletindo sobre isso hoje. Há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente não ouvia falar de empresa ter uma pessoa responsável por acessibilidade, ou de empresa contratar uma consultoria de acessibilidade digital. Então, eu acho que tem sido uma construção, né? A gente saiu de um patamar bastante precário, a gente evoluiu, sim, bastante. E claro que essa caminhada ainda tem muito a percorrer,
Mas hoje eu percebo que, assim, a gente maturou em muitos aspectos, né, então hoje você percebe que as grandes empresas estão olhando para isso. Muito no passado, as empresas olhavam como: "Ah, não, vou fazer porque é, uma boa ação, é uma atitude social ou algo nessa linha". E hoje a gente percebe que não, hoje a gente percebe que as empresas, elas têm visto um business nisso, elas têm percebido que há sim um nicho de mercado, que existem um público consumidor que quer consumir a sua marca, mas para isso precisa ter acessibilidade. Então eu acho que a gente tem grandes desafios aí a percorrer, mas eu diria que, assim, o maior desafio, um dos maiores desafios hoje é, assim, a gente conseguir fazer trazer pessoas para próximo de nós, né? Para ser aliadas nós. Vou dar um exemplo nosso aqui da B3. Aqui na B3, né, e só tem eu e o Giovanni que olha para acessibilidade digital, né, dentro da companhia, e a gente percebeu que, assim, existem muitas coisas para fazer, a demanda é muito grande, e aí em um determinado ponto a gente falou, cara, eu acho que em vez da gente centralizar, eu acho que a gente tem que mudar a estratégia. Vamos criar uma copy. Então a gente criou uma copy, né, uma comunidade de boas práticas de acessibilidade e começou a divulgar na empresa. Olha, você quer saber mais de acessibilidade? Em algum momento você teve contato com a sua acessibilidade? Você se interessa pelo assunto? Vem com a gente. E aí a gente começou a criar algumas reuniões recorrentes aí. A princípio era a cada 2 meses, depois a gente foi aumentando essa recorrência uma a cada mês. E aí a gente começou a passar para eles ali o que é acessibilidade, quais são os desafios, o que eles podem nos ajudar e como a gente construir, né, uma comunidade que abranja, né, o assunto e não fique só centralizado em nós dois. E aí a gente percebeu que, sim, as coisas criou proporção, então tinha pessoas de comunicação, por exemplo, tem, né, nessa comunidade. E aí, por exemplo, as pessoas de comunicação começou a falar, pô, legal, como que eu faço um e-mail acessível? Como que eu faço um PPT acessível? E a gente foi dando dicas, a gente foi construindo junto ali. E aí a gente percebeu que, assim, a acessibilidade começou a ganhar um impacto muito maior dentro da nossa companhia, da B3, e aí não ficou tão centralizado na gente, porque que a gente entende, né? Como segurança, que não depende só do time de segurança, a acessibilidade ela também tem que ser um assunto que cada um faça um pedacinho. Então você, quando você recebe um e-mail com algum conteúdo que pode ser um vírus, que pode ser um phishing, você tem a responsabilidade de reportar, de não clicar naquele link. Então a gente acredita que a acessibilidade tem que ser da mesma forma, cada um fazer um pedacinho e aí a gente vai chegar longe. Verdade. Exatamente. Não precisa ficar esperando uma pessoa com deficiência reportar um defeito de acessibilidade que ela encontrou, né. Exato. Às vezes qualquer pessoa viu ali, né, aciona os Exatamente. órgãos responsáveis e tudo Exatamente. mais. Senão nosso trabalho ele fica muito operacional e a gente fica engessado. Então, Muito limitado. me chamam para testar um projeto, eu testo e entrego o relatório e aguardo. E aí, Eu É. já né? vejo que o desafio, né, da questão da gente se deparar com alguma aplicação digital, elas são inúmeras, mas inúmeras, 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 né? A gente for listar aqui, a gente vai ficar aqui o dia e a noite e o final do ano, né? E qual que é o problema principal e o desafio maior? É com as empresas, né? Então, por exemplo, as empresas elas têm aí as cotas e elas querem contratar PCDs e não profissionais com deficiência. E quando elas se deparam, assim, no meu ponto de vista, meia turva, né? O que que acontece? As próprias aplicações de dentro das empresas não são acessíveis. Vou trazer um histórico. Entrei numa determinada empresa, num programa chamado Include Day. Chegou lá, a gente tinha que colocar a gente na mesa lá e se vira. Beleza, assim foi feito. Qual foi o problema maior? É que deram algumas ideias para a gente poder desenvolver e as ideias não eram acessíveis. Por exemplo, o PLSQL, na época, em 2015, não tinha um pingo de acessibilidade. E Delphi 6, para a época, também não tinha acessibilidade. Essas ideias. Ou melhor dizendo, eles dispensaram, resumindo toda a história, por
porque essas ferramentas não tinham acessibilidade, eu fui prejudicado dentro da empresa, me desligaram para contratar um outro tipo de pessoas com deficiência, né? Então, eu acho que esses pontos são muito mais prejudicial, porque isso leva as empresas a quererem escolher pessoas com deficiência e não escolher o profissional com deficiência. Então, essas barreiras no mercado de trabalho implicam muito para o deficiente visual. Não estou aqui querendo, vamos dizer, puxar a sardinha, né, para o nosso lado, mas se o sistema ele não tiver adequadamente acessível, meu amigo, a gente não evolui, a gente não cresce e a gente vai ficar se batendo com isso. Então, o que falta, eu acho que é empatia em muitos profissionais, nem da empresa. Eu acho que tem profissionais que não têm empatia mesmo, sabe? Com a pessoa Uhum. que está ao lado. Porque a gente vê lideranças que não sei se faz vista grossa, enfim. Então, eu trago esse ponto que para mim é muito mais prejudicial do que eu entrar em um determinado site e sendo que dentro da empresa que às vezes levantam bandeiras, né, de inclusão, bandeiras de acessibilidade, bandeira de diversidade, não cumpre na real. Eu tenho certeza que todos os PCD Sim. passa por isso. Bom, e é isso o meu ponto. Sim. Né? É Sim. bem, eu achei bem interessante essa última parte, inclusive, quando tu falou na questão de faltar empatia, porque a gente está numa semana bem emblemática, né? Porque dia 13 de dezembro, agora domingo, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é um momento para a gente comemorar todas as conquistas, mas ao mesmo tempo é para a gente refletir, né? Tudo que a gente precisa conquistar, né? Infelizmente, dando aí um exemplo prático, a gente só tem 1% dos sites acessíveis, segundo, né, a pesquisa do Movimento Web para Todos. E essa questão da empatia, né, eu como desenvolvedor, sinto que nos times, quando a gente pega um produto para desenvolver, quando a gente pega alguma aplicação, a questão de qualidade de software, seja ela de acessibilidade, sempre é a última a ser pensada. Então, o produto se inicia, né, a projeção do produto para ver o funcionamento e deixa por último para testar a acessibilidade, quando na verdade deveria começar a ser pensada a acessibilidade lá desde o início, né, quando começa a projetar essa aplicação. Por isso que é tão importante ter, pessoas com deficiência, né, QAs de acessibilidade, para fazer essa validação, porque só pessoas com deficiência vão saber como testar aquela aplicação e passar ali um relatório, passar um parecer do que é preciso fazer essa acessibilidade. E muitos times, infelizmente, acabam não praticando, e daí, inclusive, vem ao encontro, né, da empatia, porque eu falo sempre de duas coisas, né, a acessibilidade humana e a empatia, porque a acessibilidade humana são conjuntos que vão incluir uma pessoa, né, e não inserir ela, porque tem uma grande diferença em ser inserido e incluído. Eu mesmo já fui inserido em vários, Boa. situações, na É. escola mesmo eu fui só inserido, né, nas aulas de matemática eu não tinha material adaptado, por exemplo, nos gráficos. Na aula de geografia eu não tinha mapa, então eu estava ali no local, em tese eu estava incluído, né, inclusão social, mas na verdade eu estava só sendo inserido. E acessibilidade humana são ações, né, que fazem a pessoa ser incluída. Na prática também, né, É, só na teoria não. pois é, e daí são ações que fazem a pessoa ser incluídas, de a pessoa sendo receptiva, tendo uma mente aberta. Então, se o time for receptivo, ter uma mente aberta e praticar essa empatia, né, pensar: "Não, eu vou projetar aqui uma tela que tem um aviso de erro, que está sinalizando aqui com uma cor", mas daí vai pensar: "Tá, mas tem pessoas com deficiência visual que não vão ver essa cor".
né, ou projeta uma tela que é apenas sonoro, né, e pessoas que tenham algum grau de surdez talvez vão ser prejudicadas. Então exercitar essa empatia é o que falta muito nos times, né, e daí a gente vê muitas aplicações com problemas de acessibilidade, né. Inclusive, Raniel, Exatamente. eu sempre trago alguns pontos que tem palavrinhas marqueteiras, né? Tinha uma época que era inclusão, outra época virou diversidade, outra época era Aham. acessibilidade, outra época empatia, e agora vem a palavrinha, né? Altruísmo. Então, cada hora chega uma onda, né? E eu acho que de todas elas, eu acho que o altruísmo está muito longe de ser executado, né? Então, eu acredito que a gente, no geral mesmo, deveria ter um olhar mais, como eu posso dizer, abrangente, porque tudo que a gente vai criar, desenvolver ou fazer, vou dar um exemplo, numa calçada, né? Ela não sendo acessível. Ah, será que a gente só vai pensar num cadeirante? Será que a gente vai pensar só numa pessoa cega e tal? E sendo que uma pessoa que está andando ali de salto alto, ela pode cair, torcer o pé e machucar. Uma pessoa Uhum. idosa, uma criança, alguém Uhum. andando de bicicleta, olha Uhum. como vai expandindo, né? E, É bem Sim. e, e quando extenso. vão criar alguma coisa, pensa no mundo perfeito, mas o mundo perfeito do que a pessoa vive. Então ela acha que aquele mundo que ela vive ela é perfeita, ela não consegue Aham. ter uma visão trifocal, né? Ela só tem uma visão focal ali naquele mundinho Exa dela. exatamente. Até, eu separei 2 pontos para falar aqui, que o Raniel falou, né, da inserção ali em escolas, e é bem o que a gente vê, né, os programas de inclusão aí das pessoas com deficiência nas escolas, até municipais aí, a gente vê uma inserção de pessoas, né. A Hum. gente não vê na prática uma inclusão, porque não existe materiais profissionais, capacitados ali para poder ensinar aquela pessoa, né, não existe um material em braille, não existe soroban, não tem uma máquina braille, então ela fica inserida no contexto, mas Hum, o aprendizado fica prejudicado, né. sim. E pensando o outro ponto em, né, de várias formas, assim, eu sempre dou esse exemplo em palestras que eu faço, que eu gosto de falar, né, que essa questão de cor aí, tem várias formas de se aplicar as coisas usando outros tipos de referência, né, visual. A gente fala muito dos semáforos, né, às vezes um daltônico vai dirigir, mas ele não consegue ver o que que é amarelo, vermelho, verde, mas daria para fazer, esse semáforo não tudo circular, poderia usar um triângulo, um Uhum. quadrado e um redondo, né, aí seria bem mais fácil da pessoa estar ali localizando. Isso tudo são problemas, né, que a pessoa encontra no seu dia a dia, e até, falando de um mundo técnico para um mundo ateísta, a questão da educação. Então são muitas barreiras mesmo. Sim, O inclusive, pegando esse gancho da educação ainda, eu, por exemplo, estou cursando análise de sistemas, né, na faculdade, e estou fazendo uma disciplina chamada Interface Humano-Computador, que é justamente para falar sobre a interação, né, da pessoa com a interface, com gráficos, com tudo que envolve aos componentes. E eu tive uma disciplina sobre acessibilidade. E nessa disciplina utilizava termos capacitistas como necessidades especiais, portadoras com deficiência, ou seja, a gente ainda vê nos cursos superiores esses termos capacitistas, e as pessoas estão aprendendo, né? Tipo, por exemplo, eu tenho consciência que isso é capacitismo porque eu estudo sobre o tema, eu sou uma pessoa com deficiência e acabo me informando bastante em relação a isso, mas os meus colegas vão achar que essa é a maneira certa, por exemplo.
E daí a gente está criando toda uma geração, né, que acaba aprendendo más práticas, né, acaba perpetuando. E daí, inclusive, nesse cenário, eu mandei um e-mail, eu falei com os professores, né, para ver se corrigem isso. E na plataforma, inclusive, né, um outro ponto agora que eu faço, como eu faço na faculdade EAD, lá tem parte de imagens, de infográficos, de conteúdos que não tem nenhuma descrição, não tem menor descrição. E Nossa, daí a isso gente é fica complicado. Muito. e até em exercícios, sabe, tipo exercícios de prova, exercícios que a gente tem que responder e não tem descrição, e daí eu vou no chute, né, porque eu não vejo a Uhum. imagem, e quando não tem nenhum olho amigo, né, como a gente costuma falar, daí a gente vê que é um problema que transcende, assim, né, Uhum. a Eu Sim, questão queria de só verdade. pesar um pouquinho a fala do Raniel, por exemplo, trazendo a fala do Giovanni junto. Ele apresentou, né, no começo falando o papel dele junto com é Bruno, né? É o É Bruno, Bruno, o Giovanni é é o outro. Agora Bruno. que é a ficha. Bruno, foi mal. Uhum. Mas a fala do Bruno, por exemplo, né, que ele e o Giovanni na empresa lá, eles trouxeram várias atividades e tal, em questão de conscientização e tudo mais. Isso é importante, tá com pessoas com deficiência na equipe, na squad, ter de fato essa diversidade, né? Que aí a gente consegue chegar exatamente na fala do Raniel, porque se numa sala de aula não tem pessoas com deficiência, esse tipo de fala sempre vai acontecer. E assim também no mundo corporativo e no meio social. uhum, Então, assim, eu Uhum. acho que falta muito, de fato, ter uma efetividade na questão da diversidade, sabe? Bom, tudo vai se encaixando, né? E é isso que eu queria sim, trazer aí. Sim, Boa, perfeito. Eu vou até Boa. fazer um boa. comentário que eu acho que o que vocês falaram acabou mostrando um gap que a gente tem, né? E bom ter gap, né? Que aí é o ponto da gente entrar e tentar de alguma forma ajudar a resolver naquele ambiente que a gente está, naquele contexto que a gente está, né? Mas é muito interessante, porque assim, hoje existem várias iniciativas, né? Então, por exemplo, tem a iniciativa da Bengala Verde, né? Que é a pessoa baixa visão. Um uhum, outro exemplo de iniciativa é a iniciativa do cordão de girassol, né? Que é para as pessoas que têm algum aspecto de autista, né? E aí é muito interessante porque assim, eu tenho alguns amigos que chegam para mim e falam assim, cara, eu tava no metrô, eu vi um deficiente visual lá com a bengala verde. O que quer dizer isso? Né? Então interessante que assim, existem iniciativas, mas a contrapartida não existe a informação, né? Então, às vezes a gente está fazendo um Uhum. monte de iniciativas, mas como não está tendo a informação, a iniciativa acaba não tendo o seu devido efeito, né? Então, exatamente. Sim, eu sim. acho que pontuar aqui é bem interessante, né? De as empresas, o próprio governo tentar deixar o time mais né, diverso possível, porque ali sempre vai ter alguém que vai levantar a mão e falar, ô, cara, isso aqui não tá legal pros deficientes, ó, isso aqui não tá legal pros negros, pô, Sim, entendeu? Sim, Então, Sim, eu acho que um dos caminhos aí que eu acredito muito é o time diverso. Porque quando você uhum, tem um time aham. diverso, alguém vai levantar a mão e falar, meu, igual no meu time, só tem eu de deficiente visual lá, na minha gerência, até na minha superintendência. Então, qualquer dor que eu sinto, colocaram aqui uma imagem que não tem descrição. Pô, levanta a mão. Falou, meu, cara, pô, legal, tal, mas eu gostaria de saber o que tem nessa imagem aí. Sim. Me ajuda, né? sim, Aí é sempre, Boa. sempre de forma É. muito tranquila, sim, né? Bem, para não ser um peso, assim, porque eu percebo que ó, em alguns lugares as pessoas colocam, não, você tem que fazer porque é obrigado. Sim, Uhum. existe lei para isso, mas quando a gente coloca esse peso, as pessoas não fazem mais com amor, não faz assim para, aham, pô, né? Perde aquilo ali. Sim. Então fica aquele negócio, tem que fazer porque tem que fazer. A gente vê muito isso na área de desenvolvimento, né? Uhum. Você chega pro desenvolvedor e fala, não, cara, mas isso aqui é um bug, você tem que corrigir, não sei o quê. uhum, Pô, o cara não vai te atender tão bem se você chegar e falar assim, ô, cara, então, é o seguinte,
esse bug aqui, sabe? Quando eu caio nesse botão aqui que não tem uma label, meu leitor de tela só fala botão. Não sei o que é. Não sei o que é isso, cara. Entendeu? Então eu acho que esse jogo de cintura nossa é importante da gente saber levar as coisas e assim, em toda oportunidade, levantar a mão. Eu tive uma época, eu trabalho principalmente no setor financeiro desde 2011, né? E no começo, nos meus primeiros anos de profissional, eu era muito reativo. Em que sentido? Chegava numa determinada área, ia fazer uma determinada atividade e aí a ferramenta não era acessível. O que eu fazia? Chegava o gestor, ou meu gerente. Cara, não consigo desempenhar minha atividade porque isso aqui não funciona. O meu leitor de tela não lê isso. E aí, foi passando o tempo e eu percebi que, cara, eu poderia ter feito diferente com a minha cabeça de hoje, né? Uhum. Então hoje o que eu vejo? Pô, vi um gap aqui, pô, a gente faz muito isso aqui dentro da B3. Pô, essa ferramenta aqui não está acessível. Beleza, quem é o responsável por essa ferramenta? Vamos lá conversar com o cara, vamos falar a importância da acessibilidade, vamos mostrar o caminho para ele, como fazer. E aí a gente tem conseguido muitas coisas, né, nesse caminho de trazer para próximo, sabe? De falar assim, cara, é importante, vamos fazer? Esse é o caminho. Exatamente. Já que vocês trouxeram, né, esse ponto de inclusão da pessoa com deficiência dentro do ambiente educacional, agora eu vou um pouquinho mais além, né, já que vocês trouxeram isso, eu ia comentar uma outra coisa, mas eu vou ficar nessa linha aqui. Mas em relação à questão de empregos, né, na área da tecnologia, como que para vocês, assim, encontrar um emprego, conseguir ser incluído ali dentro da empresa? Vocês têm, vamos dizer assim, voz ativa ali dentro? Vocês conseguem? Vocês é fácil, não é? Como que tá essa parte da empregabilidade, né, para pessoa com deficiência chegar e ser inserida, né, como todos, e também conseguir, conquistar uma parte de uma liderança ali dentro da empresa. Como que é isso para pessoa com deficiência? Boa pergunta, Grazi. Eu posso começar respondendo aqui. Bom, falar um pouco da minha trajetória, né? Porque eu gosto de dar exemplo. O meu primeiro emprego, tipo, isso lá em 2005, eu tô mostrando pra vocês que eu sou bem velho, mas eu só tenho 37, né? Vai com calma. Essa entrevista. Mas o Entregando meu... as idades, entregando a idade, Falar gente. 1972. Vocês Fala que estão assim, vindo no discurso, a galera já tá pensando... Fala lá "Não, atrás, quando eu comecei. né?" Então, tipo, em 2005, cara, era assim, você não escolhia emprego, você entrava na empresa que abria oportunidade. Essa era a real. Então, meu primeiro emprego foi numa metalúrgica, uma fábrica de torneiras. E aí, é interessante que quando eu entrei, eles tinham que cumprir a cota e eu tinha que trabalhar, então deu tudo certo. Vamos aí, vamos trocar ideia. 1 mais 1 igual a 2. Aí eu entrei lá, né, meu? Aí o que eles fizeram, né, meu? Eles começaram, assim, toda a torneira que eles vendiam, todo o registro, toda a válvula, eles colocavam um panfletinho um manual, né, de como utilizar, como fazer e tal. E aí eles me colocaram na primeira semana para ficar dobrando isso aí. Era só você dobrar o panfleto no meio. Eu falei, cara, eu não acredito, cara. Eu não acredito, velho. Aí tinha eu e mais um amigo que era deficiente visual também. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos regaçar nesse trampo. Tudo que eles colocar aqui a gente vai dobrar a milhão. Que aí a gente pede mais tarefa. Eles vão ter que se virar 1 hora, né? Não vou ficar parado. Aí começamos a arregaçar. Pô, aí chamava, acabou aqui. Eles, já, meu, nossa, eu pensei que você ia levar uns não sei quantos dias aí. E agora, o que eu vou passar pra você, né? E foi indo assim. E aí a gente trabalhava em bancadas, então o cara do seu lado estava fazendo uma outra função, o cara da sua frente às vezes está fazendo outra coisa. E a gente chegava do lado e falava Parado. assim, chegava do lado e falava, ô irmão, seguinte, o que você faz aí? Eu monto o registro. Ô, legal, cara, como que é que faz? Me mostra aí, velho. Aí, pegando as manhas, aí ele mostrando tal. Aí chegava um dia e falava, meu, posso te ajudar aí? Eu já consigo fazer isso aqui. Aí o cara, tô certeza? Eu falei, bora, meu. Aí começava a ajudar. Nisso a gente foi aprendendo as coisas da fábrica, pra resumir. No final, cara, a gente tava trabalhando como qualquer outro profissional lá dentro. Então, o que eu aprendi com isso, né, cara? É assim,
não se ingesse naquilo que você foi contratado. O protagonista da tua carreira é você mesmo. Então, eu fui contratado pela B3 como um analista de qualidade, mas, cara, eu faço muito mais do que um analista de qualidade. Em todo lugar que eu vejo necessidade, eu vou e tento. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, né? E a gente tem bastante liberdade quanto a isso. Boa. Então, até uma coisa Uhum. que é uma coisa que eu acredito é assim, o cara quando é júnior, ele só vai virar pleno quando ele já estiver fazendo as funções de pleno, né? E o pleno ele só vai virar sênior quando ele já estiver fazendo as coisas de sênior, que hoje você vai falar, pô, mano, esse cara já é sênior, eu preciso regularizar o cargo dele, entendeu? Então, Sim. eu tinha uma mentalidade anterior que eu tinha que esperar o cara me promover para começar a fazer as atividades novas, e não é isso. É o Para mim, contrário, né? né, na verdade. É, bem, Então é isso, eu acho É, que assim, a gente tem que ser mais ativo na nossa carreira, a gente tem que sim. ser mais ativo no que a gente quer para o nosso futuro, e sei sim que tem muitas empresas que é muito difícil essa jornada, mas cara, vamos quebrar pedra. Eu tô acostumado a quebrar pedra, então né? vamos embora. Bruno, até, né, nessa linha do Bruno aí, é bem o contexto mesmo, porque hoje, por exemplo, atividades de casa aqui, eu faço tudo praticamente, né, de conserto, tudo. Eu sou eletricista também, eu nunca falei, acho, pro Bruno, pro Raniel. Não, ele me falou, eu Aham. fiquei até com medo, cara. Ele falou, Eu, meu, eu, mexe aí no chuveiro. Eu falei, eu vixe, vai faço dar merda isso aí. elétrica da minha casa, automação, Eu não tudo que arrisco chamar, precisa. não, hein? Eu faço, inclusive eu mudei de casa, os meninos sabem, encanamento aqui foi tudo eu que fiz, mas por quê? Porque você não fica limitado ali de, né, chegar, por exemplo, numa empresa ou em algum lugar e ter vergonha, às vezes, de pedir ali, como que faz isso, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não, Uhum. a partir do Uhum. momento que o pessoal falava: "Não, você não consegue", eu falei: "Eu nunca tentei, como que eu vou saber se eu consigo ou não? Eu preciso tentar fazer as coisas, né, até para ver se você vai conseguir ou não, né". Então, eu me Sim, desenvolvi muito, dessa forma, fazendo, sabe, indo ali, pegando a mão na massa e fazendo. Como que é? Assim, você vai aprendendo na questão manual ali, no tato, você aprende, às sim, vezes aprende melhor do que uma pessoa que tá ali só olhando, Uhum. né. sim. O Verdade. E isso nas empresas, como seria, né? Vocês conseguem se desenvolver ali dentro, as pessoas ajudam, dão oportunidade, como que seria? Então, eu vou até falar a trajetória, igual o Bruno falou, na minha trajetória profissional, eu perdi a visão, né, eu não nasci cego, então, eu tinha muitas questões que eu fazia visualmente, quando eu fui perdendo, isso foi se tornando muito complicado de se fazer, né, assim. E aí eu percebi que eu precisava mudar, né, mudar como que eu faço as coisas, do visual para o tato, né. Isso, falando hoje, parece ser simples, assim, né, mas é meio Mas você sabe, né, complicado não é? para quem Aham. enxergou e depois mudar, e eu comecei a usar computador tateando ali o teclado e comecei a usar e tudo mais. E quando eu me senti pronto para voltar no mercado de trabalho, eu falei: "Agora eu vou voltar", né, porque eu trabalhava como eu fazia rede de cabeamento, né, de internet e tudo mais, elétrica, telefonia, ali, e aí eu voltei e falei: "Eu vou entrar". Aí eu prestei um concurso, passei e comecei a trabalhar num hospital, né, ali, me colocaram lá no centro cirúrgico, cego no centro cirúrgico. Boa, mas, meu, o que que tem de fazer? É isso e isso? Beleza. Eu só pedia para o pessoal não deixar muitas coisas esparramada, né, porque é centro cirúrgico. Sim. Aí, mas só que lá eu não fiquei limitado nas atividades, por exemplo, administrativa, que era o que eu tinha de fazer, né. Lá, as enfermeiras vinha com o paciente, eu recebia, pegava o plantão, levava no quarto ali, deixava lá certinho, repassava para enfermeira lá do centro cirúrgico e vida seguia, sabe, ia fazendo. Muita iniciativa, né, Uhum. Noilton? Exatamente. E É além, isso que eu acredito, cara, assim, você tem que é uma relação de confiança que você tem que construir, E sua, cara, porque você tem de é confiar, em você, o que você faz, né. e muitas vezes o seu gestor,
a realidade é bem essa, cara. O gestor te contrata e muitas vezes ele nem sabe como lidar com você. Essa é a dura realidade muitas das vezes, né? Uhum. Então você que tem que ir lá analisar o terreno e falar, opa, podemos ir por aqui, cara. Aí, Ó, vamos. é, É até engraçado que assim existe uma determinada empresa que eu trabalhei, o gestor chegou e falou, cara, ó, aqui é o seu lugar de trabalho, aqui você, ó, isso aqui tem um monitor, aqui tem não sei o quê, e aí, beleza? Quer que eu ajuste o monitor para você? Eu falei, meu, eu não uso monitor, né? Tipo assim, né? Aham. Então, então assim, e não critico ele, porque assim, a informação, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem aquela informação que está na educação, de tipo, na escola já aprender como lidar com uma pessoa que tem alguma limitação, a gente não vê campanha publicitária nesse sentido, a exato. gente, Uhum. infelizmente, agora que começou a ter disciplina de acessibilidade nas faculdades, mas, cara, ainda Isso, é muito limitado Básico, ainda, né? Sim, mas sim. tem, é né? sempre En- então o papel, cara, nosso, né, o que nos cabe, é assim, ajuda o pessoal a te ajudar, né? exato. No sentido de, cara, Uhum. mostra o caminho, não deixa eles ficar Uhum. se matando sozinho É, também. Vai lá, é o benefício seu também, sempre né? Sim. né, e até quando eu caí na tecnologia aqui, que desde criança, né, eu sou ligado à tecnologia, eu só voltei para o meu ramo depois que aprendi a usar leitor de telas e tudo mais, né, depois que eu perdi a visão ali. Igual eu entrei na empresa, eu fui crescendo, eu não esperava, por exemplo, eu entrei como QA de acessibilidade, mas eu não ficava limitado só no QA de acessibilidade. Eu tinha conhecimento de desenvolvimento, eu ia lá e mostrava para o cara como que faz. Até hoje eu faço isso. Eu vejo um problema de acessibilidade, eu crio o problema no VS Code ou num DevTools ali, e eu adapto o código ali para ele ficar acessível. Gravo um vídeo e eu mostro para o desenvolvedor, assim que tem de ser, assim, igual na mesma linha que o Bruno veio falando, né? Meio que mostrar, assim, porque do jeito que tá, né, é complicado da gente usar. Então isso vai te dando confiabilidade ali, e as pessoas vão confiando no seu trabalho e você vai conseguindo conquistando, né, uma senioridade maior. É isso. Hum. É, e até é interessante isso que o Nilson falou, que acontece muito isso comigo, de tipo, cheguei num projeto, aí eu começo a olhar lá os problemas de acessibilidade. Aí peguei uma porrada de problema. Quando eu mando o relatório pro desenvolvedor, ele fica com medo, cara. Ele não quer nem abrir, assim, não quer nem começar a olhar pro primeiro bug, porque ele fala, mano, eu nunca trabalhei com acessibilidade, eu não sei como fazer. Aí quando você chega pro cara, vamos fazer um refinamento, cola aí, vamos olhar um por um aqui, né? E fala assim, cara, tá vendo? Isso aqui, ó, não é tão difícil, é só você amarrar a label aqui, ó, faltou o ID aqui e tal, com campo, com elemento. Ah, falta uma label aqui e tal. Aí você falou, não, é simples, cara, tá vendo esse cabeçalho? É só você mudar aqui. Cara, em vez de H1, você põe em H2 e tal. Quando você começa a mostrar e passar porque a acessibilidade, se você for olhar assim, ela não é complexa, né? Uhum. São ajustes simples, que até se você, né, se o cara fizer uma boa estruturação ali no HTML, a chance até do projeto dele estar bastante acessível é grande, se ele Sim. seguir direitinho, né, Sim. as regras, né, se fazer bonitinho. Então, quando você mostra para ele, fala, aí o cara já, era isso, era isso, não, beleza, então começa a E fluir, quando entendeu? você mostra, gera conhecimento, cara. Aí um É. passa para Uhum. o outro passa para o outro, e gera uma cadeia de Até conhecimento. uma jornada Sim. que eu costumo fazer em toda empresa que eu já passei. É assim, antes mesmo de eu gerar um relatório de bugs, vamos fazer um workshop com os desenvolvedores primeiro, vamos falar a importância da acessibilidade, vamos fazer um plano de fundo primeiro, depois a gente chega com os problemas, né? Aham. Vamos Sim, trazer a galera para o contexto, né? Sim. Às vezes por não ter esse espaço, essa agenda, o cara acaba chegando com um relatório lá de 50 bugs para o desenvolvedor que ele fala, ferrou, entendeu? É perigoso. aqui a gente está enfatizando o contexto tecnologia, né, só para deixar claro, porque tem muitas empresas que realmente deixam a pessoa com deficiência engessada ali, né? Sim. Inclusive falando um pouco da jornada, né, a minha é um pouco diferente.
Eu entrei recentemente, na verdade, na área da tecnologia, tenho 25 anos, aliás, e entrei na empresa de tecnologia, eu acho que há 1 ano e pouco, né. Tive a sorte de entrar numa boa empresa que tem um bom pilar de diversidade. Então, na empresa que eu tô, né, que é a Zup, eu não fui inserido, né, eu acho que é a primeira vez que eu senti que eu não fui inserido, porque antes de começar a atuar como desenvolvedor de back-end, eu tive toda uma formação que me passaram, né, de linguagem, das ferramentas que eu iria utilizar, né, então ensinaram, né, era uma turma com acho que 20 pessoas com deficiência e deficiências diversas, não eram só pessoas cegas, então eles ensinaram para a gente, nos treinaram, né, nos deram o suporte para conseguir atuar, né, depois desse período. E pegando esse gancho, né, eu acho que é muito importante a gente sempre estar procurando se qualificar, né, não parar só naquela área. Eu, como desenvolvedor, comecei a ir por um lado muito de qualidade. E é tanta e é qualidade de 2 frentes, né. A primeira é a questão de segurança, que é uma questão que eu estudo bastante, que eu gosto, e também essa questão de acessibilidade. Então, nos times que eu acabo atuando, né, além de desenvolver esse papel de desenvolvedor, back-end, eu acabo tendo contato muito com o pessoal do front, né, porque teve um time que eu fui, né, que o front chegou para mim e disse: "Cara, eu sempre quis, né, implementar a acessibilidade, eu sempre quis deixar aqui os nossos projetos acessíveis, mas eu não sei como, né. Eu já li a WCAG, mas não entendi, né. Eu nunca tive contato com uma pessoa cega, então Sim. eu não sei como é que eu coloco aqui no Alt, será que eu coloco o Alt ali, por exemplo, essa tag?" Então, a partir disso, a gente foi tendo diálogos que, quando eu saí daquele time, todas as telas que ele fazia, antes de passar da fase da validação de acessibilidade, já estava acessível, né. É, Não então, precisava ter isso nenhum que é legal. ajuste. É legal uma construção que a gente vai fazendo, e até falando um pouco, voltando até um pouco para a pergunta da Grazi, de tipo, há espaço para a pessoa com deficiência no mercado? Cara, sim, eu acho que hoje mais do que antes até, inclusive. Claro. Hoje a gente vê times aí só de acessibilidade, que nem a Dani, um abraço para a Dani Aman, a Dani da Kigo, que está aqui assistindo a gente, né? E ela também tem um time lá de IKEAs de acessibilidade, e é uma coisa que você não pensava nisso antes, de tipo, ah, vai ter um time aqui só de pessoas que vão olhar só para Isso. acessibilidade. É um Então, avanço eu acho que a muito. gente avançou muito, né, nessa jornada. Eu conheço muitos amigos deficientes que são gestores, então o espaço tá vindo, né, mas a gente também precisa cavar, né, cavar Sim. também É, essas Uhum. faltas e aí, se essas oportunidades. profissionalizar, né, igual o Raniel falou, buscar o conhecimento para estar atuando. É que nem o Sim. Bruno tá comentando, né? Eu vou trazer o meu lado passado um pouco. Eu lembro da primeira empresa que eu fui fazer a entrevista, que foi no Senac, de Campinas, e eu fui por uma vaga de atendimento ao cliente. E ali, tipo, sentei no segundo dia na frente do computador, o leitor de tela não lia. Mas saindo dali, eu trocando ideia com um amigo meu, eu falei para ele, cara, eu vou fazer de tudo para eu entrar na empresa. E assim, tipo, corri atrás, o sistema não era acessível, e na época o que tínhamos, na época era o Virtual Vision, né, que era mais acessível, tinha o JAWS, porém o JAWS era muito caro para a época, e aí partimos por Virtual Vision. E ali pesquisei bastante sobre, tinha um recurso interessante. Através disso, consegui adaptar o sistema e abrir as portas para muitos outros deficientes visuais. Eu era o primeiro cego Olha que na área de interessante. atendimento ao Isso cliente. é maravilha. E aí eu saí para as Maravilha. outras unidades para dar até treinamento, tipo Americanas, Mogi Guaçu, até mesmo Santo Legal. Amaro, cheguei aí também. Uhum. Ah, e,
E chegou um desafio, que chegou um determinado momento que tinha que fazer rodízio, atender presencialmente e atender por telefone. Então, e até inclusive entrou uma moça também deficiente visual com o tempo junto comigo. E eu falei assim, agora eu preciso quebrar essa barreira. Por quê? Para não enxergar, eles achavam que eu não ia conseguir atender uma pessoa presencialmente. E em um determinado dia, vou resumir bastante, hein? Trabalhei lá 6 anos, então não dá para contar toda a história. Mas eu lembro que eu vou contar 2 casos para vocês muito interessantes. Eu tive uma ligação e eu fui mostrando para a pessoa dentro do carro, ó, vira tal rua, agora você está em tal rua? Tô. Agora você chegou na frente do Senac. E nesse mesmo momento, eu desliguei o telefone, né, e para ir almoçar. Aí a pessoa entrou no setor e uma colega de trabalho falou, ó, Evandro, vê se você volta logo do almoço, né, brincando comigo. Aí a pessoa falou assim, ele é o Evandro? Ah, ele é o Evandro. Aí a minha colega de trabalho chamou de novo, como que você me guiou até aqui a porta do Senac se você não enxerga? Falei assim, mas tá tudo na memória, né, tal. E isso a gente viu, ali até naquele dia, eu vi o quanto eu consegui quebrar de barreiras e mostrar para minha líder que eu sou capaz, não é pela cegueira, é pela minha capacidade. A minha capacidade não está ligada à minha cegueira, né? Sim, sim. E outra situação foi muito interessante também, foi quando eu comecei a atender presencialmente, eu estava junto com uma colega de trabalho e eu ouvi a porta se abrir. Quando eu ouvi, eu só falei assim, entrou cliente, ela entrou. Eu fui até o final do balcão, falei, oi, bom dia, tal, tudo bem? Chamo Evandro, tal, qual é o seu nome? A pessoa disse o nome dela, falei, ó, senta na última bancada lá, tal. Apontei para ela sentou lá, imprimi tudo que ela tinha que imprimir, informei tudo sobre os cursos, resumindo essa história bastante. Aí, de repente, a minha colega deixou a cadeira no caminho e eu tropecei, advindo com material de lá para cá para entregar para elas impresso. Sentei na cadeira e tal. Ela falou assim, você tá nos enganando. Eu falei, eu te enganando? Ela você tá enganando eu. Mas por que eu tô enganando? Eu fiquei assim em choque, né? Porque eu achei que tava falando do curso. Eu percebi que você é cego agora, porque você tropeçou na cadeira. Até o momento eu não tinha percebido que você era cego. Então, tipo assim, a gente conseguir pegar essa barreira e passar por ela, isso é muito gratificante, porque mostra, mais uma vez, que a capacidade não está na nossa deficiência, né? Com certeza. E isso eu levo para qualquer pessoa, sabe? Que às vezes está aí desanimado e tal. Não, a gente tem muita capacidade de ir lá e mostrar que a gente tem essa potencialidade. Bom, aí resumindo, fui para uma outra empresa de tecnologia, lá a mesma coisa. Deixa eu só informar que a gente já tá chegando no final, tá? Nossa, a gente fala demais, hein? A gente só tem 2 minutinhos, que agora vamos ver as perguntas também do chat, tá? Então, só para informar. Mas é isso, e abraço, Dani. Deixa eu dar um beijo na Dani aqui também. O Bruno. Cego não vê, fica falando. Tem que dar um abraço pro líder. Pessoal, Não, mas eu tô aqui para ajudar também, ó. Só aqui para orientar. Esse bate-papo está incrível, Nossa, esse painel está incrível, mas realmente a gente precisa finalizar aqui para estar dentro do nosso planejamento aqui. Olha, no nosso chat nós temos a Francis que falou o seguinte, a plataforma não reconhece meu nome, ela edita e escreve Francisco, mas meu nome é Francis. E tá aí ela comenta que está aturando a trilha de acessibilidade. E ela continua, nós somos pessoas com deficiência, somos cientes das inúmeras barreiras que ainda enfrentamos em nossa sociedade, seja no âmbito arquitetônico, tecnológico, sistêmico ou altitudinal. Gostaria de parabenizar a todos e, ao mesmo tempo, indagar de que maneira a tecnologia pode ser empregada para superar não apenas as barreiras sistêmicas, mas também aquelas da natureza arquitetônica ou atitudinal. Como a tecnologia contribui para superar obstáculos físicos e promover mudanças positivas nas atitudes, por exemplo. Essa vai ser a única pergunta que a gente vai ter tempo de responder, assim mesmo, em 2 minutos, então peço que vocês escolherem quem vai falar, e daí não vai estar mais para colocar as questões do chat pelo nosso tempo, tá? Boa, posso responder aqui rapidinho. Bom, a tecnologia, ela viabiliza para a gente fazer coisas que a gente não poderia fazer sem auxílio dela, né? Até é interessante falar que, assim, as pessoas que não têm nenhuma limitação, nenhuma deficiência, elas também, muitas das vezes, usam ferramentas que suprem algum gap
né, físico dela. Por exemplo, o óculos. Quem usa óculos é porque o corpo precisa, né, os olhos dela ali não estão 100% e ela usa o óculos. Então, o óculos ele é uma ferramenta, ele é uma tecnologia, né? Quando você senta no banco do carro do motorista, que você ajusta lá para você conseguir alcançar nos pedal e ficar certinho, isso também é uma tecnologia, né? Então, às vezes a gente tá Isso. falando, às vezes a gente fala de tecnologia e acha que é só Uhum. computador, e não é só É tudo smartphone, né? tecnologia. Então, a tecnologia, ela possibilita, né, pra gente. Por que a tecnologia é tão importante pra gente? Porque ela possibilita a gente fazer coisas que a gente não conseguiria fazer sem o auxílio dela, né? E aí, até deixando um gancho aí, quem sabe a próxima conversa, a inteligência artificial tá vindo também bastante forte, né? Eu queria Com falar sobre relação isso, a mas não isso, vai para dar tempo. poder também nos auxiliar aí com outros recursos. Uhum. Era uma das perguntas que eu ia fazer, É, mas não deu tempo. só uma palhinha, gente. Como a IA ajuda a gente? A IA não foi desenvolvida para pessoas com deficiência, mas hoje a simples automação de um ar-condicionado que tem um botão para 4 modos se torna muito mais simples para nós que somos cegos, por exemplo, né? Isso é uma palhinha bem rápida da capacidade da IA Para deixar na. um gostinho de, né, Ah, próximo ano que De quero vem, mais. né? Pessoal, nós vamos pedir para vocês, cada um se despedir rapidinho, mas quem está assistindo, por favor, já está o QR Code na tela, para vocês poderem avaliar esse painel, tá a opinião de vocês, que, como a gente sempre fala, é muito importante para nós. Eu já agradeço a participação de vocês e vou deixar que a Graça possa finalizar aí com vocês. Obrigada. obrigado, galera. Obrigado. Obrigada, Obrigado, gente. galera. Obrigado, Espero que pessoal. voltem no próximo, né, para a gente conversar mais, trazer mais assuntos interessantes, como, por exemplo, a IA aí, que deixa já É, um gostinho de quero mais. Obrigado, Grazi, pelo convite. Obrigado a todos, Imagina. né, os envolvidos. Me sigam lá no LinkedIn, é Bruno Simão de Almeida, né? E aí a gente Só- vai só se- trocando Isso aí, figurinhas. mandem o LinkedIn aí de vocês, gente, que aí a Zuleika vai colocar lá Só se depois você no fazer a outro barba, chat. Bruno. Coloquem aí Ó, pra se eu gente ganhar, no se LinkedIn. tiver 1000 seguidores a mais aqui, eu faço a barba, tá? Horror. Pessoal, também quero agradecer pelo convite da Grazi, aqui de todos os participantes que ajudou a gente bastante, principalmente eu. Também segue eu lá no LinkedIn, tem um grupo de acessibilidade que chama Acessibilidade Digital em Isso. Ação, participem lá, para a gente compartilhar tudo isso, tem bastante conteúdo lá, tá bom? E é isso aí, galera. Eu Também queria agradecer aqui a Graça, o Noilson pelo convite de estar fazendo essa fala. E muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a Graziele, que é minha esposa, gente. Aí não vale, né, meu? Apesar Pra disso, ninguém ela ficar de olho, hein? não me falou as perguntas, mas tudo bem, né? Faz parte do jogo. É melhor assim, é mais dinâmico. Queria agradecer a todos aí do TDC e as disponibilidades aí das facilidades depois de algum período dessas plataformas mais acessíveis aí, aqui para a gente estar logando. Muito obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal. Valeu. Tchau. Obrigado, valeu. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal.